Bom, boa noite a todos. Um momento. Malk, vocês estão me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Tá ouvindo sim. É que eu. Ok. Boa noite a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 13 do Dogma e 13 do Ritual. Bom, nesse capítulo, ele fala. O capítulo é a Necromancia, o 13º capítulo do Dogma, onde ele faz Levi fala sobre uma experiência dele com uma evocação do espírito de Apolônio. É uma evocação do suposto espírito do Apolônio, porque ele não dá certeza de que seja o próprio Apolônio. E nisso acaba entrando toda uma questão do ponto de vista do autor sobre a possibilidade do espírito se comunicar ou não depois da morte. Como eu já falei em alguma outra palestra, não me lembro qual exatamente, ele faz Levi, ele tinha uma certa aversão para com as mesas girantes e o espiritismo nascente. E na visão dele havia uma impossibilidade de retorno de um espírito. Depois que o espírito, depois que uma pessoa morre, na visão de ele faz Levi, o espírito vai embora e a porta por onde ele sai é fechada e ele não tem como retornar de nenhuma forma. Mas, como ele explica um ritual, ele acaba explicando que um ritual necromântico funciona não pela presença do espírito, mas atraindo um reflexo dessa pessoa que viveu, que refletiu de alguma forma na luz astral. Existe meio que um reflexo gravado na luz astral dessa pessoa e dos atos dela em vida, das opiniões dela, as coisas que ela disse,
que podem ser acessadas através de um ritual necromântico. Então, ele, o que ele dá a entender é que quando ele chama por Apolônio, ele acaba atraindo um reflexo desse Apolônio. E, de certa forma, Apolônio, o reflexo do Apolônio responderia mais ou menos como o próprio Apolônio iria responder, porque ele é um reflexo. O que muda nessa questão é que, por serem reflexos e não o espírito do indivíduo em si, é impossível que eles gerem qualquer coisa nova, qualquer ato novo, qualquer diálogo novo. Nesse caso, esse espírito do Apolônio, ele é algo que já foi, está apenas gravado. Então, nada novo pode vir dele. Eu acho que os livros do Eliphas Levi eles se complementam bastante. Eu até tinha falado sobre isso na última palestra. E essa visão que Eliphas Levi tem sobre a espiritualidade é, é bastante abordada num livro dele chamado A Ciência dos Espíritos. Nesse livro ele fala sobre um caso onde um espírito de uma mulher aparece e em vida ele não acreditava em vida após a morte. E aí quando ele aparece, a mulher dele pergunta para ele: "Então agora você acredita?" E ele responde que não, porque ele não é mais capaz de aprender sobre as coisas. Ele viu, ele morreu, ele está ali morto, mas ele não consegue ver isso, porque ele é uma gravação daquele indivíduo que estava vivo e não acreditava em vida após a morte. Então ele continua não acreditando em vida após a morte. Nesse caso, Eliphas Levi não considera a mesma coisa que o espírito. É um reflexo desse indivíduo na luz astral. O espírito, após a morte, ele vai embora e não tem como ser acessado novamente. E aí a luz astral seria o conjunto de tudo que é refletido. Tudo que passa pela matéria é refletido lá e pode ser acessado. Mas o que existe lá, na verdade, é só reflexo. Então, nada novo surge disso. Tudo que se consegue acessar é o que já foi. Então, Levi faz uma evocação, ele chama o reflexo de Apolônio e Apolônio responde de certa forma. É algo que já passou, não é um Apolônio que pode realmente entender o que ele está dizendo. Ele pergunta e com base em tudo que foi gravado na luz astral acerca desse Apolônio, ele acaba respondendo. Ou ainda, o próprio Eliphas Levi acaba chegando a conclusões, visto que ele coloca no livro que a resposta não foi dada em voz, mas acaba chegando ao pensamento dele. E ele ainda fala algo sobre, por serem imagens gravadas, existe uma questão com a fala dessas imagens. É, como eu disse, Eliphas Levi não considera possível o retorno do espírito, e nem de uma forma espiritual realmente, nem através da reencarnação. E ele explica isso na Ciência dos Espíritos, considerando algo semelhante à reencarnação, que ele chama de embrionato, mas que não é o espírito reencarnado realmente. É, existe uma questão sobre a alma ser uma espécie de substância que continua exalando. A alma aqui difere do conceito de espírito. E a alma é relacionada ao movimento, o que faz com que a gente seja atraído por cadeias mágicas, por exemplo. É o que nos movimenta na direção de algo, é o que possibilita que a gente possa ser magnetizado, é o que possibilita a magia de funcionar, o magnetismo.
corpo morre, ela continua exalando, porque ela não pode parar de se movimentar. Então ela exala até sair totalmente do corpo. Então, no caso do embrionato, essa alma ainda tem pendências na Terra e essa alma ainda tem pendências na Terra. Então ela vai procurar algum meio de resolver essas pendências. E aí ele faz Levi. Ele fala da seguinte forma: há duas bondades, a bondade original, que é a inocência, e a bondade adquirida, que é a virtude. A alma nova, filha do Oriente, é pura como o dia que se levanta, mas ela tem que passar pela prova, em que sua candura se apagará, e depois ela terá pelo sacrifício. Tudo isso será feito em uma só ou em várias encarnações. É isso que nos é difícil saber. Dissemos por que as encarnações nos parecem impossíveis. E é o que eu tinha falado sobre a porta por onde passa, ela se fecha, não tem como retornar. Aí, aí ele fala que já explicou como é impossível que essas almas retornem. Aí ele diz: acrescentamos que os cabalistas da primeira ordem nunca as admitiram. Ao invés de reencarnação, admitem o embrionato, isto é, a união íntima de duas almas, uma já falecida e a outra ainda viva sobre a terra. Aquele que morreu, tendo ainda deveres a cumprir sobre a terra, cumpre-os por intermédio do vivo. Dessa forma, as pessoas e Elias, sem deixar de ser Elias, pode reviver em João o Batizador. É assim que Moisés e Elias aparecem como assessores de Jesus Cristo. Mas dizer que Jesus Cristo era a reencarnação de Moisés, isso seria destruir a personalidade de Moisés ou de Jesus. A ideia é que acaba acontecendo um tipo de identificação entre duas almas, a alma que está viva e a alma que está morta. E a que está viva, por essa identificação, ela acaba continuando o trabalho da alma anterior, não sendo aquela alma realmente. É como se uma ajudasse a outra, uma acabasse o trabalho da outra. Isso no ponto de vista dos cabalistas, segundo Levi, e que acaba sendo o próprio ponto de vista dele. No capítulo 13 do Ritual, também chamado Necromancia, ele discorre um pouco mais sobre a questão dos rituais necromânticos, mas aí ele traz uma novidade que é o assunto da ressurreição. Como eu já falei aqui, a alma é vista como uma espécie de substância e ela continua exalando um tempo do corpo. E enquanto ela não exalou totalmente, é possível trazê-la de volta. Mas como é, Eliphas Levi fala, seria uma coisa muito difícil de fazer. E que o resultado nunca seria exato, seria uma coisa quase acidental. No meio de várias tentativas, uma funcionaria sem ter um padrão exato para dizer como funcionou ou não. É, Então, ele coloca a morte como quase como uma cadeia mágica, em que a alma é atraída por essa cadeia. E se o magista tenta trazer o moribundo de volta, ele precisa, para fazer isso, ele precisa atrair essa alma para uma outra cadeia, uma cadeia viva. Então ele vai magnetizar essa alma, o que vai ser um trabalho muito grande que pode acabar fazendo bastante mal para o magista. Ele precisa atrair essa alma numa corrente mais forte do que a que está levando ele a morrer. E aí ele conseguiria trazer essa alma de volta.
ele não seria exatamente a criação de uma cadeia, mas até porque o magista não teria como criar uma cadeia tão forte assim. Mas ele teria que fazer uma espécie de ligação através da magia para atrair essa alma e fazer com que ela retornasse. Bom, sobre esse capítulo, eu separei esses tópicos. Eu achei que era necessário falar sobre alguns aspectos que não estão tão descritos assim no livro, porque eu acho que ele é bastante claro no restante. Mas se vocês quiserem acrescentar coisas que eu deixei de fora da apresentação, fiquem à vontade. Eu vou abrir para discussão. Ari, eu gostaria que você começasse e depois eu faço as minhas considerações. Tudo bem. Parabéns pela apresentação, Neil. Foi bastante interessante você trazer justamente algumas coisas que não estão no livro, você trazer fontes externas e coisas que foram ditas em outras obras. Ficou interessante. Tem alguns pontos que eu queria ressaltar e, na verdade, algumas questões que eu queria colocar para o Malk, que ele tem um conhecimento maior relacionado ao espiritismo, por exemplo, que começou com os eventos relacionados das mesas girantes e tudo mais. Eu acho que ele pode comentar um pouco melhor isso, mas antes eu queria comentar uma parte do capítulo do ritual e colocar, especialmente porque isso vem de experiência pessoal, quando eu era adolescente, pré-adolescente, fazendo minhas pesquisas por Google e tudo mais sobre ocultismo, eu lembro de ter encontrado uma vez um blog de um suposto magista em que ele falava bastante sobre esse assunto. E ele falava justamente sobre tópicos relacionados a larvas astrais ou embrionato ou aqueles que estão, aqueles corpos que estão vivos, mas não são pessoas vivas, e os vivos que são enterrados como mortos. Eu acho importante prestar atenção nesse caso específico, que esse livro ele foi escrito por volta de 1855. Muita coisa ainda não se sabia em medicina e muita coisa ainda não se sabia em ciência de maneira geral nessa época. Tanto é que é interessante como ele coloca um caso de uma ressurreição, eu acho que de alguém por São Paulo, em que era imprescindível fazer respiração boca a boca para que a pessoa ressuscitasse, que é uma coisa básica de primeiros socorros. Mas ele falando especialmente sobre a loucura permanente como uma forma de morte em que, por algum abalo muito forte, a alma se separa do corpo ou dos corpos e ficam apenas aqueles corpos muito próximos do que seria um animal e muito mais distantes do que seria um humano. E que isso isso é a loucura permanente, que a loucura permanente é uma forma de morte. Isso é uma coisa muito complicada da gente colocar hoje em dia, porque isso de fato desumaniza uma pessoa com problemas psiquiátricos. E a gente sabe que a história psiquiátrica foi muito atribulada, foi muito complicada, e que está intrinsecamente ligada justamente à evolução do conceito de humano. O que é humano e onde é que a pessoa deixa de ser humana, e até onde a loucura permite que o humano continue sendo humano. Por muito tempo, a noção de humanidade era o sujeito dotado de razão. Então, aquela pessoa que não tinha razão, que não conseguia racionalizar a realidade, que não conseguia ajuizar sobre a realidade, ele deixava de ser sujeito, deixava de ser humano, e a partir disso, qualquer coisa poderia ser feita com aquele ser. A gente está passando por uma época em que esses discursos, essas discussões sobre o que qual é a posição de uma pessoa com problemas psiquiátricos na sociedade, qual tratamento deve ser dado, se o modelo psiquiátrico encarcerador realmente
é viável e realmente trata alguém que precise de tratamento, ou se simplesmente é uma forma de higienizar a sociedade. Então, esse tipo de leitura deve ser tomada com cuidado. É preciso levar em consideração a época em que foi escrito, para que não se tire conclusões precipitadas e se desumanize pessoas que são completamente humanas, completamente capazes, com o tratamento adequado de subjetificar a própria existência, de criar a própria existência, de conviver em sociedade, com tratamento bem direcionado psiquiátrico, com terapia bem direcionada, com a compreensão e o apoio da sociedade, da comunidade, pessoas com transtornos leves ou pessoas com transtornos mais graves, relacionados à psicose, por exemplo, que tem alucinações, que tem delírios, elas, com o tratamento específico, com um bom cuidado, elas conseguem conviver em sociedade, elas conseguem, de fato, deixar de ser objeto do saber médico, deixar de ser objeto de uma clínica e deixar de ser também objeto de uma narrativa que coloca o louco como uma figura mística, praticamente, como alguma coisa que está longe da sociedade, longe da realidade e longe da humanidade, para trazer essa pessoa de volta à sua posição de humano. Eu acho importante deixar isso bastante claro. Essa é uma posição de um livro que foi escrito em 1855 sobre ocultismo e que, a rigor, medicamente e humanamente, essa parte específica talvez não deva ser, não tenha tantas bases para sustentar e não deva ser levada tão ao pé da letra. Fora isso, tem algumas outras questões que, como eu disse, eu gostaria de colocar para o Mock Lord. Eu queria que ele falasse um pouco mais justamente sobre as evocações de maneira geral e aos fenômenos mediúnicos, que o capítulo trata bastante, e sobre especificamente o ritual dele de evocação do Apolônio. Algumas das minhas experiências com rituais, as minhas primeiras experiências com rituais, têm algumas similaridades em alguns pontos. Por exemplo, o cansaço a ponto de dormir. Da primeira vez em que eu fiz com o resultado, o ritual do espelho mágico, que está descrito no fórum, inclusive na seção de rituais, assim que eu comecei a conseguir os resultados, eu me senti extremamente cansado e eu quase por muito pouco não dormi durante o ritual. Em algumas outras situações isso se repetiu. Eu queria saber como é que como é que cabe aí o papel das cadeias mágicas, por exemplo, se fosse feito por um círculo, se tivesse a energia de uma outra egrégora específica por trás, se isso poderia ser feito de uma maneira um pouco mais eficiente e um pouco mais desgastante para o magista que fez o ritual de uma forma solitária. É isso que eu tinha para colocar. Ok, Aren, obrigado. Primeiramente, Nil, parabéns, né, pelo material. Eu acho que você tem questões importantes acerca as percepções do Levi, elas são, né, bem restritas a um determinado conceito, e aí eu faço coro com relação ao período em que foi escrito, sobre quais eram as influências na Europa naquele momento. Eu acho que é importante a gente entender o contexto em que o livro é escrito para que a gente possa compreender algumas situações, né? Mas de antemão, parabéns. Eu acho que é importante a gente ressaltar alguns pontos e questionar mesmo, tá? A ideia deste momento é que nós possamos discutir os temas e discordar ou concordar, enfim, até para que a gente chegue ao entendimento sobre o que está sendo escrito, até porque não é porque era Levi que ele era infalível,
né? Nenhum humano no nosso atual estágio evolutivo é infalível, né? Todos nós somos passíveis de erro e podemos estar equivocados sobre nossas opiniões, né? O que não invalida a obra, né, de Levi e a sua contribuição para o ocultismo de maneira geral. Né? Entendo que é uma posição de um momento histórico, de um contexto sociocultural, bem como uma posição dele sobre necromancia, até porque a gente tem que pensar que Levi era um ábade e, portanto, altamente influenciado pelo pensamento judaico-cristão, mais especificamente cristão até, porque o judaísmo, na sua raiz, era reencarnacionista. Né? Eu vou fazer algumas abordagens aqui e, enfim, eu vou começar pelo início, né, e explicar alguns conceitos para que fique claro algumas questões. Primeiro, sobre a luz astral. A luz astral, ela é, digamos assim, é como se fosse uma superfície. Eu vou dar esse exemplo que eu acho que é o que fica mais claro. É como se fosse uma superfície e os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos é como se fosse um carimbo e deixasse sobre essa superfície maleável uma determinada impressão. Este é o conceito da formação de formas de pensamento. Nós pensamos, nós geramos, é como se nós, seres humanos, fossem dínamos, gerando pensamentos, energias, emoções, e que ao contato com este fluido, né, que é o fluido cósmico universal tratado por Kardec no Livro dos Espíritos, ele recebe esta impressão e toma uma determinada forma, né? E aí era um pensamento muito comum na época, inclusive é o pensamento que permeia a teosofia, né, que, digamos assim, tudo que nós pensamos gera um corpo, né, gera um casulo astral. Digamos que todos os seres vivos ao seu redor ele tem uma psicosfera, ou seja, como se fosse um conjunto dos pensamentos, das ações, dos sentimentos deste ser e que é impresso na luz astral. Então, ao redor de um indivíduo é formado e é o que é dado nome em algumas filosofias de corpo astral, que seria o corpo dos desejos, que seria o corpo inferior, é um dos corpos inferiores do homem, né? Seria um corpo ainda material, porque ele é embebido no fluido astral e, portanto, ele guarda as impressões emocionais e os pensamentos do indivíduo. Então, a possibilidade de comunicação entre os vivos e os mortos, na visão da teosofia, inclusive, e na visão de algumas outras correntes ocultistas, é que a comunicabilidade entre os vivos e os mortos, na verdade, são resultado da comunicação entre um médium e um cascão astral. Ou seja, o corpo, como Levi descreve neste capítulo, é como se a essência, o espírito, escapasse, retorna a Deus, né, que é muito parecido com o que está descrito na Bíblia, né, que o espírito, quando o homem morre, ele retorna a Deus. Então isso é muito similar, por isso que eu digo, Levi era um ábade, e portanto nós precisamos entender as influências do catolicismo no seu discurso. Né? Então, a ideia é que o espírito retorna a Deus e o que sobra é esse cascão astral produzido pelas impressões do espírito na luz astral. Por grande parte dos teosofistas, e aí, assim, este não é um pensamento unânime, tá? Inclusive, eu já tive contatos aqui na loja da Sociedade Teosófica e um dos conceitos é que isso é fato, mas o palestrante, no dia que eu estava lá, pelo menos, ele falou: isso não significa que médiums como Chico Xavier, ou seja, médicos extremamente afinados, não tenham recebido comunicações de fato, né, de planos superiores. Né? Então, que fique claro que essa não é uma posição que, tipo,
não existe a possibilidade de comunicação entre os mortos e os vivos, pelo menos por parte da teosofia e por parte de algumas outras correntes. O que existe é que, em sua maioria, as comunicações seriam, em tese, tá? E aí eu estou falando de acordo com essas correntes filosóficas, a comunicação que nós percebemos hoje, né, na maior parte das comunicações, seriam fruto desses cascões astrais com um médium, que é um médium, uma denominação espírita. Esses sensitivos, eles captariam estes pensamentos advindo desses cascões astrais, né? Então, a filosófica tem sobre acerca desses cascões astrais, e que, na verdade, é toda a ideia das formas de pensamento, como é que isso se dá, porque o espírito ele não vai ficar preso neste mundo, sendo que as características dele são superiores. Enfim, isso é uma... Conhece a doutrina espírita, tendem a rechaçar por conta da ideia de que não existe a comunicabilidade entre os mundos, até porque esse é um dos pilares da doutrina espírita. Né? A comunicabilidade entre os planos, entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, é uma realidade para a doutrina espírita. Né? E que não seria possível a existência da doutrina se esta comunicabilidade não fosse possível. Então, eu acredito, e aí sendo bem... Aí é o pensamento de Malk Lord, né? Não é uma pessoa que... Não estou tirando isso de livro nenhum, são as minhas concepções acerca do processo. Eu entendo que a Sociedade Teosófica foi fundada e quando o Espiritismo estava sendo codificado, digamos assim. Porque naquele momento, e aí se a gente se recordar da primeira palestra, o momento social era que as mesas girantes, né, os fenômenos espiritualistas, eles eram uma atração. É como se hoje nós disséssemos, nós vamos ao cinema. Não, nós vamos na casa de Madame fulana de tal, e que lá nós vamos ter a comunicação de espíritos, nós vamos ver mesas girando. Ou seja, era circo, era entretenimento na época, porque existia uma onda na Europa de espiritualismo, né? Era um momento em que a Inglaterra, se nós formos para pensar, tinha colonizado a Índia, né? E estava vindo, né, do Oriente exatamente essas correntes, os grandes antropólogos que foram até essas culturas, né? Exatamente o momento em que estavam se explorando essas culturas para poder entendê-las, e era uma novidade na Europa, o pensamento oriental. Então, o momento em que isso estava, digamos assim, eclodindo, e aí, eu parafraseando o Sir Arthur Conan Doyle, exatamente, o escritor de Sherlock Holmes, ele era espírita, né? E ele escreve da seguinte maneira: as características das manifestações espirituais na Europa tinham todos os caracteres de uma invasão organizada, ou seja, existia o interesse por parte da espiritualidade de que as manifestações acontecessem em toda a Europa, para que, não só da Europa, né, também nos Estados Unidos, mas principalmente na Europa, de maneira que os eventos espirituais fossem dados por conhecer, porque aqueles que não sabem, a doutrina espiritual não foi escrita tipo Kardec, um médium, e ele lá codificando, não. A doutrina espírita, e aí eu vou colocar isso porque é importante que as pessoas saibam, né, diferenciar uma coisa da outra, ela foi codificada com envio de diferentes cartas, de cartas idênticas para diferentes médiums, melhor dizendo,
de cartas de perguntas idênticas para diferentes médiums, e a resposta era a mesma por parte de todos os médiums a que as cartas eram enviadas, inclusive médiums que não se conheciam, inclusive cartas foram enviadas ao Brasil para obter respostas para a construção do livro dos Espíritos. Então, as comunicações que são dadas nos livros dos Espíritos, que foram organizadas e compiladas por Kardec, na verdade, são respostas de diferentes espíritos em diferentes partes do globo, dando as mesmas respostas para as mesmas perguntas. Ou seja, exatamente como um cientista, Kardec ele confrontou as informações que eram dadas por diferentes espíritos para verificar se essas respostas batiam, né? E dado isso, ele codificou a doutrina e disse, não, realmente existe algo aqui que precisa ser estudado, e codifica toda a doutrina. Então, o pensamento de Levi, na minha opinião, né, voltando ao ponto que eu queria chegar, é influenciado por essa onda de charlatanismo, porque existiam muitos charlatões nesse período, né? Assim como Blavatsky, ele entra de encontro mesmo, ele condena alguns processos exatamente porque assim não tem como, né, alguns processos acontecerem, né, da maneira como aconteciam. Então, dada a falta de credibilidade de alguns dos supostos médiums, né, dos supostos espiritualistas, ele entra, e principalmente por ter sido Abade, né, ele coloca as suas convicções filosóficas e diz que essa comunicabilidade ela não é possível. Eu, Malclode, acredito na comunicabilidade, acredito não, né, eu vou mudar a palavra. Eu sei na comunicabilidade entre os planos, né, e entendo o porquê desse entendimento de que existe a comunicação entre os cascões astrais, e também sei de que os cascões astrais são possíveis de acontecer, né? Não da maneira como nós entendemos, até porque eu vejo que as egrégoras, elas são cascões astrais. Se nós pararmos para pensar no que aconteceu na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, se nós analisarmos, o mesmo Deus que os ingleses rezavam era o mesmo Deus que os franceses rezavam. Então, como é que os milagres aconteciam em ambos os lados do campo de batalha? Se era o mesmo Deus. Se nós entendermos que a egrégora, Deus judaico-cristão da Igreja Católica Apostólica Romana, ele se manifestava para ambos os lados. Então, Deus, esta concepção de Deus dos ingleses e dos franceses, era nada mais nada menos do que uma egrégora respondendo aos apelos e aos anseios para se manter viva, porque chega um momento que a egrégora passa a agir como um ser vivo, e a comunicabilidade de determinadas, em algumas evocações, por exemplo, não tenho dúvida que se trata de uma egrégora se manifestar, né? Então, por exemplo, respondendo à questão da evocação de Apolônio de Tiana, na minha opinião, era simplesmente a egrégora relacionada a Apolônio de Tiana se manifestar. Até porque já se passavam séculos do desencarne de Apolônio de Tiana, muito provavelmente o mesmo já estava reencarnado, então não haveria possibilidade de que o mesmo espírito se manifestasse numa evocação de Eliphas Levi. Então, essa ideia de que a comunicabilidade é impossível não é um fato, mas é difícil que um espírito encarnado venha se manifestar para uma evocação, né? É um pouco complicado a gente pensar dessa maneira. Então, realmente, de fato, pode não ter sido Apolônio de Tiana, eu creio, né? Porque aí eu não posso falar que eu sei, porque eu, né, não tenho fatos suficientes para poder falar sobre isso, mas creio que o que se manifestou para Eliphas Levi foi uma egrégora, né? E como tal, não tinha capacidade de responder como Apolônio de Tiana, porque já se passavam séculos do desencarne, muito mais de 5 séculos, acredito eu não pesquisei sobre a biografia de Apolônio de Tiana, não, mais que mais de 5 séculos, mais de 1.500 anos, né? Talvez de Apolônio de Tiana, e que isso não faria sentido que ele se manifestasse, porque muito provavelmente já estava reencarnado, né? E não tem como um espírito encarnado se manifestar uma evocação. O espírito vai abandonar o corpo e
se manifestar, apesar de que, para o dogma, né, para o pensamento de Levi, a reencarnação não é um fato. O que eu discordo, né, porque seria inviável nós pensarmos a progressão da espiritual se nós não levarmos em conta o processo reencarnatório, mas eu vou falar isso um pouco mais adiante, tá? Sobre o espírito abandonando o corpo e a impossibilidade do retorno, esse é um pensamento que, inclusive, engraçado, que os mesmos dois exemplos que Levi dá de ressurreição na parte do ritual são os mesmos exemplos que Kardec utiliza para poder explicar os milagres de Jesus na Gênese, né? No Pentateuco. É exatamente as mesmas coisas. E a mesma descrição que Levi dá sobre uma letargia é a mesma descrição que Kardec dá na Gênese. Então, é necessário nós entendermos que, só que Kardec ele explica sobre a questão dos laços espirituais, enfim, dos eflúvios, do fluido cósmico, né, do fluido vital que ainda se encontra no corpo e que é possível, através de uma vontade imperiosa, que é a mesma coisa que Levi fala, retornar o espírito, retornar ao corpo. Então, não é que seja impossível, mas é muito difícil, como é colocado pelo Levi, né? É preciso uma vontade, é preciso primeiro entender o que está acontecendo, né, para depois realizar de maneira adequada. Seres humanos. Então imaginem que uma egrégora, ela trabalha da mesma forma que um computador. Um computador, ele não é possível, e aí eu posso falar, né, o Aren pode falar até melhor do que eu sobre isso, mas quando nós pensamos em uma capacidade de repetição do que ele foi ensinado a fazer, muito melhor do que um ser humano. E por isso ele é capaz de fazer trocentos cálculos mais rápido do que um ser humano. Se existisse uma vontade inteligente que inserisse esses cálculos, uma forma da máquina realizar esses cálculos, né, e ele ser capaz de produzir alguma situação. Por exemplo, uma inteligência artificial, ela não faz nada mais, nada menos do que ela foi programada para poder fazer. Pelo menos no nosso atual estágio de inteligência artificial, né, a máquina ela não é capaz de criar, né, nada novo, ela só é capaz de repetir, de simular aquilo que ela é ensinada a fazer, né, ainda que ela faça de maneira tal que nos pareça humana, né? Mas ela não é humana. Ela é nada mais nada menos do que um produto daquilo que foi inserido nela. A egrégora funciona da mesma maneira. Ela não é capaz de criar nada. Ela não é uma inteligência, né? Ela é simplesmente, imaginem que a egrégora é como se fosse um computador repetindo determinados comportamentos que se espera que essa egrégora repita, né? Então, essa ideia de que a egrégora, né, que esse cascão astral, que este, entre aspas, indivíduo não é capaz de reproduzir nada, é exatamente essa ideia de que a egrégora só é capaz de repetir os pensamentos que foram associados a ela. Como são vários seres humanos alimentando esta egrégora, ela pode apresentar diferentes comportamentos, além do que aquele esperado por aquele que invoca esta egrégora. Mas ela responderá de acordo com os pensamentos que foram associados. Eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, mas que é fato. Vamos supor que um determinado magista resolvesse invocar Lúcifer, por exemplo. Imagine a quantidade de seres humanos que já pisaram sobre a face da Terra, que tinham pensamentos acerca deste ser mitológico, por exemplo.
Agora imagine a quantidade de pensamentos que estão associados a essa egrégora. Imagine que o magista, ao evocar esta entidade, entre aspas, esta entidade iria responder de diversas maneiras apropriadas, porque, digamos assim, ela recolheu ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, vamos colocar assim, né, ao longo dos séculos, melhor, né, porque milênio, enfim, ao longo dos séculos, uma quantidade de pensamentos, uma quantidade de formas de pensar que iria aparecer para o indivíduo que evocasse essa egrégora algo novo, ou algo, se essa egrégora respondesse algo que ele nunca imaginou saber, ia parecer que esta entidade sabia muito, mas na verdade ela é resultado dos pensamentos que foram alimentados ao longo dos séculos. E ainda digo mais, se nós considerarmos a possibilidade de que espíritos desencarnados possam retroalimentar também essa egrégora, ou melhor, se afiliar a essa egrégora para deter poder, porque o que nós fazemos com o uso das cadeias mágicas, que nós já falamos numa palestra anterior, imagine que um espírito quisesse utilizar-se do poder que esta egrégora possui. O que é que ele faz? Ele se afilia de maneira a vibrar na mesma frequência que esta egrégora e, portanto, iria se apresentar com o nome desta entidade e, portanto, utilizar-se, ter os poderes, entre aspas, desta egrégora. Por quê? Porque ele está associado a esta cadeia mágica. Então, quando nós pensamos que, só do ponto de vista dos encarnados, tá? Se nós pararmos do ponto de vista e pensarmos somente do ponto de vista dos encarnados, o poder que pode estar associado a determinados indivíduos é exatamente pelo elo simpático com as egrégoras que ele se afilia. Por isso que é extremamente importante você estar plenamente consciente daquilo que você vai realizar, das egrégoras a qual você se afilia, para que você não venha a entrar num choque das cadeias mágicas, que foi citado na palestra da cadeia mágica, e que pode causar a loucura, pode causar exatamente os danos físicos, porque é entrar ou na corrente ou contra a corrente de uma cadeia mágica que pode ser extremamente poderosa e que pode causar prejuízos ao indivíduo. Então, agora, isso do ponto de vista dos encarnados. Agora, pense a quantidade de desencarnados, porque eu entendo e sei das realidades espirituais. Imagine a quantidade de desencarnados que se afiliam a determinadas egrégoras e que se apropriam dos nomes que essas egrégoras representam para deter exatamente o poder das cadeias mágicas que são explicitadas por Levi. Se eu não me engano, a cadeia mágica foi a 11ª palestra. Então, é necessário do que de fato é uma cadeia mágica para que nós possamos entender os efeitos que podem ter sobre a nossa vida. Processo. Que Neil colocou, né, que o marido responde que ele não acredita, né, na vida após a morte, quando ela o evoca, eu não. Aqui tá tranquilo. Por isso que eu. Aqui também. Neil. Malk. Ok. Neil. Neil. Sim. Ah, só um É que momento. tinha
parado aqui. Ah, tá me ouvindo? Nil. Até a mulher que o evoca, depois Tá, disso não, não só ouvi para mais. poder saber, porque aqui apareceu conexão perdida, por isso que eu parei. Entendi. Não, tá bom. Você ouviu até que ponto? Isso, pronto. Ok, então vou retornar desse ponto, tá? Depois você edita isso no vídeo final. Então, retomando, sobre o espírito ir embora, né, que você colocou, né, que é o exemplo que Levi dá de outra, quando ele questiona sobre, quando ela questiona ao marido, né, se ele acreditava em vida após a morte, mesmo depois de ter desencarnado, estar se comunicando, eu não vejo necessariamente como um exemplo de cascão astral, porque nós fazemos parte de um grupo espiritualista que que tem a comunicabilidade como um dos pilares, né? Porque desencarnam e que não tem nenhuma consciência que, apesar de terem desencarnado, apesar de terem o fato de estarem desencarnados, se comunicando através de uma outra pessoa, eles simplesmente não acreditam que estão mortos, não acreditam na vida após a morte, dizem que estão sendo enganados, que estão sendo ludibriados. Então, para mim, não é nenhum espanto que o indivíduo, após o seu desenlace físico, ao ser evocado, ao se comunicar, não acredito, porque nós somos reflexo daquilo que nós vivemos. Então, após o desenlace físico, não há nenhuma mudança, né? Como o próprio Levi coloca, não é nenhuma mudança. A vida continua após o desenlace físico, é apenas uma transformação, é uma vestimenta que o corpo deixa, né? O que a alma deixa. Neste exemplo, né? Eu entendo que o cascão astral ele funciona muito mais quando nós falamos de egrégoras, de figuras mitológicas, até porque nós, lendo alguns livros, né? E se eu não me engano, o próprio Dogma, ele fala de Lúcifer, né? Quando ele se aparta de Deus, né? É uma figura mitológica, é um exemplo, né? Então eu não acredito que essa entidade realmente tenha existido da maneira como é colocada, né? Portanto há uma série inúmera de equívocos ao longo do tempo e que, enfim, geram, e essas comunicações que podem haver dessas entidades, seres afiliados a egrégoras, com o intuito de reforçá-las e reforçar o seu poder, né? Sobre o embrionato e o retorno ao estágio de embrião, né, e as larvas astrais, nada mais, nada menos é do que o processo da criação de corpos astrais pelo pensamento, né, de determinados indivíduos, e que isso gera larvas, detritos, né, formas de vida rudimentares, digamos assim, mas de natureza astral, que pululam, né, os ambientes em que são gerados. Por exemplo, é dito que as pessoas que têm um desvio relacionado à sexualidade, elas geram ao redor dos órgãos sexuais determinadas larvas mesmo, né, que são exatamente os pensamentos deteriorantes relacionados à sexualidade. E, portanto, existe uma retroalimentação por parte do indivíduo. E imagine que é uma egrégora que se retroalimenta. São pensamentos lascivos e que, portanto, ficam retroalimentando o seu hospedeiro, digamos assim, e essas são as larvas astrais. São pensamentos, como é que eu posso dizer, fixos, que para continuar existindo, continuam gerando no hospedeiro esses mesmos pensamentos, ou seja, é um círculo vicioso que é feito
e são exatamente as larvas astrais. E não são só os relacionados à sexualidade, né? A sexualidade é o mais comum, digamos assim, mas pensamentos derrotistas, né? Que são pensamentos depressivos e que geram um estágio de depreciação mesmo do indivíduo, ele gera, né, ao redor do indivíduo determinadas crostas, determinadas larvas mesmo, né, que é a forma mais comum, e que faz com que estes pensamentos sejam retroalimentados. Ou seja, é exatamente um ciclo vicioso que se forma e que o indivíduo fica cada vez mais debilitado. Por quê? Porque a egrégora, o que a egrégora faz? Ela tenta se manter viva de alguma forma. Né? Como é uma forma de vida rudimentar, e é exatamente daí que parte a nossa capacidade criativa, né, a nossa capacidade de criar assim como criador, porque nós somos, né? Existe uma música do se filho de peixe, peixinho é, e filhos de Deus, o que são? Ainda que seja no ambiente astral, gera estes micro-organismos e que, como vida, tenta se manter vivo, sobreviver de alguma maneira. E o que é que mantém a vida desses seres? Novos pensamentos. São novas injeções. Imagine que cada pensamento fosse uma nova injeção de energia para esses seres e cada vez mais que esses pensamentos são alimentados, maior é o poder desta forma de vida e, portanto, mais tempo ela consegue sobreviver. Né? Até o ponto de que ela às vezes se desvencilha do hospedeiro e passa a viver da maneira como determinadas egrégoras. Né? Inclusive, é de verdade que egrégoras e às vezes se manifestavam exatamente por serem egrégoras, né? Que eram alimentadas pelos seres humanos da antiguidade. Sobre o embrionato e sobre o estágio de ovoides, né, que é um termo bem comum na literatura espírita, o que acontece? Quando um espírito, e aí esse estágio de embrionato que Levi fala, é exatamente quando ele diz que é quando o homem é mau, né? Quando ele tem uma conduta imprópria. Quando ele tem uma conduta própria, ele diz que o casulo astral, ele se dissolve como um vapor e o espírito alça voos maiores, né? A volta retorna a Deus. Mas quando o espírito ele é mau, quando a conduta do homem é má, o espírito retorna a Deus, né? E este cascão astral ele fica envolto na matéria, né? Até que ele possa voltar, até que ele vire um estágio mesmo de onde ele perde as formas humanas, né? Inclusive o exemplo que ele dá de Apolônio, de Tiana, é como ele vê um homem completamente esfarrapado, maltrapilho, né? Que seria exatamente o desgaste provocado pelo tempo, né, a esse cascão astral. Mas esta ideia de embrionato e de ovoide, pense da seguinte forma, que reencarnação é um processo natural e comum do ser humano. Na medida do tempo em que ele está arraigado à matéria, ele vai perdendo as características daquilo que o torna humano, digamos assim. Ele vira uma ideia, ele não é que ele vira, né? Mas digamos que o pensamento dele fica tão voltado para aquelas formas materiais que ele acaba perdendo as outras características que são humanas. Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando o Kardec fala sobre licantropia, né, que é exatamente o homem tomar forma na verdade, zootropia, né? Zootropia, que é exatamente a forma, o homem se transformar em formas animais, né? O perispírito. A explicação de Kardec é a seguinte: o perispírito ele é moldado pela mente. E como ele é moldado pela mente, por exatamente essa forma que a mente dá ao perispírito, como o ser ele fica voltado para determinadas tendências,
ele deforma o perispírito devido ao seu pensamento, aos seus pensamentos voltados para determinadas áreas, voltados para determinadas coisas, né? Formas bestiais. Então, essas formas bestiais que são vistas, né, no plano astral seriam exatamente as deformações das mentes dos seres, né, no seu próprio perispírito, causado pela sua tendência de pensamento. Portanto, os ovoides e os embriões, né, quando o espírito decai de tal forma que a sua forma física ela é deformada, ela começa a se transformar no embrião, é exatamente quando o espírito está numa determinada direção, normalmente em pensamentos depreciativos, em pensamentos ao processo evolutivo, ele vai deteriorando o perispírito. Por quê? Porque ele não tem mais o exercício das outras características que o tornam humano. E, além disso, com o passar do tempo, existe a própria lei de entropia, né, que vai deteriorando as coisas. E isso não é diferente no plano astral. A diferença é que o tempo em que isso ocorre é diferente do que acontece no plano físico. Né? Então, imagine que, como não há uma renovação através do processo reencarnatório, esses espíritos eles deterioram o seu perispírito de tal forma que voltam a ser ovoides, embriões. Só que a mente está tão fixada em determinados pensamentos que eles ficam naquela forma embrionária, gerando pensamentos ruins. E são utilizados estes espíritos nesta forma, eles são utilizados por determinados seres mais inteligentes, digamos assim, para causar malefícios, né? Enfim, imagine que você é um dínamo, gerador de pensamento, e esses ovoides seriam exatamente dínamos geradores de pensamentos numa única direção, normalmente numa direção depreciativa, mas isso é assunto para um outro momento. É apenas para poder dar uma ideia do que, de fato, essa ideia de ovoides ela já é muito antiga, né, como o próprio Levi coloca, e, na verdade, ele tem uma visão que é exatamente a depreciação do cascão astral. Mas, na verdade, é a depreciação do perispírito, essa forma ovoide. Além disso, sobre a reencarnação ser um fato, e aí eu vou dar algumas referências e eu vou procurar também para poder colocar, para poder postar no fórum, mas o judaísmo, ele é reencarnacionista, tá? Em sua base, principalmente o judaísmo, quando eu falo da Kabbalah. A Kabbalah, ela é uma doutrina reencarnacionista. Isso, inclusive, me surpreendeu quando eu estava estudando a Kabbalah, né? Porque, para mim, como a doutrina cristã, ela advém, né, da doutrina judaica, a gente conhece hoje a doutrina cristã não sendo reencarnacionista. Ela fala da ressurreição, mas não fala da reencarnação. Por quê? E aí eu vou procurar também esta palestra para postar no fórum, mas existe uma palestra de Divaldo Franco onde ele explica quando foi que o dogma da reencarnação ele foi retirado da doutrina cristã. Se eu não me engano, em alguns dos concílios que aconteceu, o imperador ele tinha uma esposa que era uma ex-meretriz. E, portanto, ela não conseguia conceber o processo de reencarnação, né? Que ela estava espiando, por exemplo, as suas faltas. E aí o imperador manda tirar aquilo da doutrina cristã, né? Que os imperadores eles tinham poder secular e tinham poder também religioso, né? Principalmente os primeiros imperadores romanos. E essa parte é retirada da doutrina cristã e nós temos os dogmas cristãos como nós vemos hoje, né? E os concílios tinham o poder de determinar aquilo que fazia e que não fazia parte da doutrina cristã. E quando você vai estudar um pouco de Kabbalah, e aí eu falo do exemplo do Bnei Baru, né, do Instituto Bnei Baru, eles falam que após o desenlace físico, a alma retorna do ponto onde parou para poder continuar a sua jornada de evolução na subida da escada espiritual. Ponto. É isso que é colocado. Então, não tem como a gente pensar que a reencarnação não seja um fato se nós observarmos que as grandes doutrinas religiosas
ao longo do tempo, falam sobre a reencarnação ser um fato. A doutrina hinduísta fala sobre isso, o budismo fala sobre isso, os judeus falam sobre isso, os egípcios falam sobre o processo da reencarnação. Então, eu não consigo conceber, né, que isso não seja um fato. Se os grandes povos que estruturaram as religiões como nós entendemos hoje falam sobre o processo reencarnatório, se eles dizem que é um fato, né? E pelas experiências que eu tenho, eu afirmo para vocês, a reencarnação é um fato. Apesar, e aí eu volto a dizer, Levi é altamente influenciado pela doutrina cristã por ser um abade. E, portanto, ele vai colocar da maneira... Inclusive, a Sociedade Teosófica fala sobre a reencarnação ser um fato. Né? Apesar do mecanismo que ela processa ser diferente do que a doutrina espírita afirma, a reencarnação é um fato, porque o hinduísmo fala sobre isso e a boa parte do que a Sociedade Teosófica se propõe, coloca, é basilada na doutrina hindu, no budismo, né, principalmente nas doutrinas orientais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Sobre a alma exalar um determinado fluido e ela expirar, né? Eu não entendo que é a alma que exala o fluido, né? Que após ela exalar todo o seu fluido, ela expira e não volta mais ao corpo. Eu não penso dessa forma. Eu entendo que o corpo físico, né, o corpo heterofísico, né, o perispírito, enfim, como queiram colocar, existe uma determinada quantidade de fluido vital e, portanto, ela é capaz de animar um corpo físico enquanto ela possui este fluido vital. A partir do momento em que ela expira esse fluido vital, ela realmente não tem como retornar ao corpo. E, portanto, o espírito se desvincula do corpo físico. Enquanto esse fluido vital estiver ainda tiver uma determinada quantidade de fluido vital no perispírito, eu acredito sim, né, que é possível o processo de ressurreição, como a ressurreição de Lázaro, como a filha de Jairo, né, e como tantos outros exemplos que foram dados pelo Eliphas Levi, né? Sobre o processo de ressurreição, né, que é descrito, eu entendo que é exatamente esse fluido vital que ainda está latente no corpo, e por uma vontade forte, seja do próprio espírito, como é colocado por Levi, né, que ele fala dos exemplos que o amigo infiel que rasga o testamento, o morto volta para poder falar. Assim também é com uma vontade externa, como a do Mestre Jesus, que reviveu os mortos, né, nos exemplos que são dados no Evangelho. Enfim, é isso. Espero ter respondido, Ari, né, sobre as questões. Eu acho que a única questão que ficou faltando foi sobre as evocações, né, e os fenômenos, as evocações, os fenômenos mediúnicos, eu creio que eu respondi. Mas falando sobre as evocações e como existe o dispêndio energético, e é o que acontece com Levi no momento, da mesma forma como eu disse para você, né, as evocações, e principalmente quando nós estamos começando a realizar os processos, os nossos rituais, nós não temos consciência das forças que estão ao nosso dispor, né? E portanto, nós usamos muito dos nossos recursos naturais, que são as nossas energias, né? A nossa reserva energética, e, portanto, nós sofremos os efeitos de gastar nossa própria energia para realizar os rituais. Quando nós aprendemos a utilizar outras fontes energéticas, né? Ou seja, uma cadeia mágica, por exemplo, se nós nos usarmos como força as egrégoras que são evocadas, nós nós canalizamos essas forças e utilizamos elas para a execução dos rituais. O que eu acredito que aconteceu com Levi, no exemplo que ele dá, da evocação que ele realiza com a Polonitiana, é exatamente o fato de a egrégora que ele busca, né, digamos que vai de encontro a outra egrégora que foi evocada, que era a egrégora de Apollon de Tiana. E, além disso, os motivos pelos quais
ele estava realizando o rito eram completamente frívolos, né? Ele queria saber notícia de um ente querido, de um amigo, e a moça, né, que a senhora que empresta o laboratório dela das evocações para ele, era uma senhora que queria saber notícias de uma outra pessoa, né? Além disso, além deste fato, o local onde ele realizou o rito era um local onde ela fazia evocações da Goetia. Não sei se vocês prestaram atenção, né, neste contexto, né? Ou seja, as energias que pululavam aquele ambiente não eram as energias, digamos assim, as egrégoras vinculadas àquele ambiente não eram as egrégoras que Levi estava evocando. Então, ele sofreu, na verdade, o choque de retorno por utilizar uma egrégora diferente da egrégora que normalmente frequentava aquele ambiente. É a mesma coisa, por exemplo, de você entrar numa igreja e tentar fazer uma evocação demoníaca, digamos assim. E essa evocação você vai sofrer um choque de retorno do que a igreja ela tem a egrégora própria e você vai ser oprimido pela cadeia mágica da igreja. E, portanto, vai sofrer o choque de retorno. Da mesma forma, eu entendo e eu acredito que foi isso que aconteceu com Levi, né? Que ele sofreu, ele ficou 2 semanas, se eu não me engano, com o braço dormente por conta do toque da entidade e ele ficou na dúvida se era apolonitiano ou não. Então, o processo que aconteceu com o Levi foi mais um choque de retorno, na minha opinião, né? Porque não existia naquele ambiente como ele evocar determinadas egrégoras, apesar de toda a preparação que ele teve para poder executar o ritual, gerou um choque de retorno e, portanto, ele sofreu as consequências disso, né? O motivo era frívolo, o motivo que ele tentou, pelo qual ele tentou fazer a evocação era frívolo. O segundo, o ambiente não era um ambiente adequado para se fazer aquele tipo de evocação, né? Porque Apolônio de Tiana era um ser altamente espiritualizado e ser evocado da maneira como foi evocado. E ainda no ambiente que foi evocado, era um laboratório onde a mulher costumava fazer evocações da Goetia, né? Então, assim, realmente ele pagou para ver, né? E, portanto, sofreu as consequências disso. E sofreu o cansaço que é natural de quando você está usando energia própria para realizar determinado feito, né? Eu acredito que esses seriam os efeitos que você sentiu também, Aren, sobre os primeiros momentos que você utilizou, que você fez o ritual do espelho mágico e, como eu falei para você, quando você aprender a utilizar outras fontes energéticas, e eu acredito que você está aprendendo a fazer isso ao longo do período, pelo que a gente vem conversando, você vai realmente obtendo outras fontes energéticas para poder realizar os feitos e realizar os ritos. Eu acho que é isso, eu acho que eu respondi todas as questões e é isso que eu tinha para falar sobre este. Se alguém quiser acrescentar algo mais, quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Você respondeu sim, muito obrigado. Respondeu muito bem. Quanto ao choque de egregoras, de fato, essa é uma coisa que eu não tinha pensado e não tinha levado em consideração. Apesar de que minhas experiências, como você disse, é uma coisa que eu tenho aprendido nos últimos tempos, minhas experiências mais recentes foram justamente sobre isso. Sobre choque de egregora e o quanto isso cansa. É uma sensação, é como um atrito mental. É como se a gente fosse passando no asfalto e se desgastando. É basicamente essa sensação. E faz bastante sentido. Quanto à inteligência artificial e as possibilidades, sinceramente, eu não sei. Eu tenho dado bastante assustado com isso, para falar a verdade. Alguns dos testes mais recentes têm sido justamente sobre aprendizado de inteligência artificial, de realizar tarefas. Você coloca um programa para ultrapassar obstáculos e deixa ele simplesmente no ambiente onde esses obstáculos estão, por assim dizer. E aí, com os acertos e erros, ele vai aprendendo e melhorando suas formas
criativas, por assim dizer, bem por assim dizer, de resolver os problemas e ultrapassar obstáculos. Até onde isso vai levar e até o quão perto da criatividade de fato isso vai chegar, fica para ser visto ainda. Mas pensando nas teorias de desenvolvimento de alguns psicólogos, pensando na própria psicologia cognitiva, que toma conceitos da computação para explicar a maneira como o ser humano funciona a nível psicológico, é uma questão muito difícil, na qual eu sinceramente não me arrisco a colocar nenhum tipo de certeza, por enquanto. Mas vamos ver. Muito obrigado. Nil, Bom, ninguém tem mais o que falar. você não teria Alckmin, mais nada a Karen, falar? Você não teria mais nada a falar? Não, Eu já encerrei por aqui. eu também. só isso. Então, a gente encerra aqui. Eu só queria deixar claro também que as coisas que foram expostas aqui durante a palestra é o que eu tentei buscar do ponto de vista do autor e não exatamente minha opinião sobre esses assuntos. Talvez em um outro momento eu exponha no fórum, é, mas por enquanto é isso. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.